Que a paz de Cristo seja com cada um de nós. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, que é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Gênesis 39, 7 a 9. Temor a Deus. Temor a Deus nos ajuda a vencer tentação. A Bíblia diz que tudo que José fazia tinha bênção de Deus evidenciando a sua ação. Ou seja, a bênção de Deus está estampada nos resultados. Tanto é assim que o texto diz que por causa de José e por seu intermédio, Deus abençoou Potifar. Potifar pertencia ao primeiro escalão do governo do faraó da ocasião. O faraó que ocupava o trono na nação egípcia naquele tempo que eles se revezavam porque ou por falecimento ou por serem destronados, assumia outro. Potifar não era, portanto, qualquer pessoa, era general do exército da nação mais poderosa da época. E diz o texto que Deus abençoou tudo que tinha em casa e no campo, principalmente a partir do momento em que José passa a ser o seu mordomo. José diz: "Aqui eu mando tanto quanto ele." Todo esse sucesso, no entanto, não evitou que José fosse tentado, nem evitou que sofresse as consequências, ainda que não tivesse caído na tentação. O historiador Flávio Joséfo diz que a mulher de Potifar meio que errou no cálculo, errou ao dar o bote. Ela considerou que, em se tratando de um escravo, vendido que fora pelos próprios irmãos aos mercadores midianitas e revendido por estes ao seu esposo Potifar, José se sentiria feliz e recompensado em ser amado, lisonjeado pela sua própria patroa. Ela não teve nenhuma dificuldade em revelar a José sua paixão, e insistentemente convidando-o para deitar-se com ela, e José então responde: "Como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Essas palavras lhe deram vitória sobre a tentação. Deus sempre nos socorre, sempre cumpre a sua promessa e não nos deixará que soframos tentações acima das nossas forças. Quando uma tentação vier, Deus nos dará forças para suportá-la e assim podemos escapar dela, sair dela. Os crentes em Corinto, a eles o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando diz: "Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar." 1 Coríntios 10. Deus verdadeiramente cuida de nós. Isso não significa que não haja, da nossa parte, uma parte muito importante que nos cabe a nós como seres humanos. Se não, vejamos, precisamos, portanto, aprender a lidar com a tentação. E para que isso funcione, devemos atentar para 4 alertas. O primeiro alerta: devemos desejar não cair. Sabemos que o pecado tem consequências.
Consequências essas que não queremos para nós. Por isso precisamos desejar não cair. Essa deve ser a nossa primeira e constante, permanente escolha. Segundo alerta, devemos pedir por livramento. Orar diariamente é imprescindível e indispensável. Orando e fazendo isso diligentemente, dificilmente cairemos em tentação. Não orando, estamos sujeitos e provavelmente cairemos. Terceiro alerta, devemos pedir sabedoria para discernir. Nem sempre vemos claramente a tentação à nossa frente. Não vemos como ela de fato é. Pode ser, ou pode parecer que não, mas é possível que ela seja uma emissária de Satanás. Satanás é o rei dos disfarces. Ele, Satanás, é expert em lançar iscas. Nós precisamos discernir a mentira como mentira, o erro como erro, o ódio como ódio, o mal como mal. Deus é luz. Quanto mais perto dele estivermos, mais condições nós teremos para discernir e assim evitarmos cair no erro. Quarto alerta, devemos vigiar para não cair. Estejamos alerta, fiquemos firmes na fé, sejamos corajosos, sejamos fortes. Paulo faz essas exortações na sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Ele diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Exatamente essas recomendações de Paulo. Portanto, e já finalizando, primeiro alerta, devemos desejar não cair. Segundo alerta, devemos pedir por livramento. Terceiro alerta, devemos pedir sabedoria para discernir. E quarto alerta, devemos vigiar para não cair. Temor a Deus ajuda a vencer a tentação. Essa verdade fica clara e patente na experiência vivida por José. Nesta casa eu mando tanto quanto ele, Potifar. Aqui eu posso ter tudo o que eu quiser, menos a senhora, que é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Senhor nosso Deus e Pai, que o exemplo do teu servo no passado, José, que passou por tantas dificuldades, tantas situações tremendamente humilhantes, mas que nos ensina essa verdade tão grande. Ajuda, Senhor, que nós possamos confiar muito mais em Ti, a sermos muito mais pessoas que temem a Ti, ó Deus, porque isso nos ajudará a livrar-nos das tentações e de cairmos nelas. Ajuda, Senhor Deus, que sejamos fortes, como José foi. Ele nos serve como exemplo e que a nossa vida seja pautada na Tua palavra dessa mesma forma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.